Bom, gente, na parte anterior, na verdade, eu terminei a parte anterior é, com a quarta pergunta da Brenda, que questiona um pouquinho sobre o estilo utilizado no sermão, que é o estilo conceptista, né? Esse é um do estilo bem típico do barroco. Ele é diferente do cultista, que é um outro estilo, também do barroco, mas utilizado mais nos poemas, por exemplo, nos poemas de Gregório de Matos. Qual que é a diferença principal entre os dois? No estilo cultista, há um jogo de palavras. Então, há muita troca na ordem das palavras, muita alteração, jogo com as palavras, né? Pega as palavras e você joga com elas, estruturalmente falando. Agora, no estilo conceptista, você não joga com palavras, com a estrutura das palavras, com a ordem das palavras, você joga com as ideias, você faz um raciocínio lógico e um emaranhado de ideias até criar uma linha de raciocínio cheia de argumentação. É isso que acontece, por exemplo, no Sermão da Sexagésima, né? Eu coloquei aqui um esquema no próximo slide, vou colocar aqui para vocês. Por exemplo, o sermão da sexagésima inteiro, ele passa o sermão inteiro para poder, que são mais ou menos 10 páginas, ou mais 10, são 10 partes, eu acredito que deve dar umas 17 páginas, não lembro, mas esse tempo todo para poder responder a uma única pergunta, que é por que, que a palavra de Deus não dá frutos? Nesse estilo conceitista também era muito comum eles tentarem responder questões que antes eram atribuídas a Deus. Justamente por isso era muito complexo e para dar conta dessas explicações eles criavam um monte de raciocínio cheio de metáforas, cheia de argumentação. No caso do Sermão da Sexagésima, ele faz isso muito bem. Olha, tanto que se você for organizar o sermão em esquemas, você consegue colocar uma organização dos esquemas de ideia. Dei um exemplo aqui de uma esquematização da parte que ele tenta explicar como que tem que funcionar um sermão. E para isso ele usa uma metáfora dizendo que o sermão é igual a uma árvore. E daí ele explica que uma árvore tem raízes, tronco, ramos, folhas, várias flores e frutos. E um sermão tem que ter raízes, que seria ali ser forte, sólido, porque está fundado no Evangelho. Tem que ter um tronco, porque deve ter um só assunto, um só tema. Tem que ter um ramo, porque tem que ser nascidos todos da mesma matéria, são diversos, mas nascidos todos da mesma matéria. Tem que ter folhas, porque cobre os ramos, porque os discursos devem ser enfeitados pelas palavras. As varas quer dizer a condenação dos vícios, flores, sentenças e frutos, finalidade do sermão. De modo que haja frutos, flores, varas, flores e ramos, e tudo nascido e fundado em um só tronco que é seria ali a palavra de Deus. Bom, ele faz um raciocínio, um jogo de ideias, você está vendo? Uma linha lógica de raciocínio, cheio de argumentação, que essa argumentação normalmente com figura de linguagem, que é a metáfora. Então, está nas ideias a complexidade, e não só nas palavras, como acontecia lá nos poemas do Gregório de Matos, na ordem das palavras, na criação de novas palavras, às vezes, não está ali estruturalmente nas palavras, mas sim nas ideias, na complexidade de uma forma geral, no texto como um todo. Esse é o conceptismo. Bom, o Bertoldo pergunta, na questão B do exercício 2, da página 21, no contexto da cantiga, não estaria correto falar que Rui Queimado é quem revive após morrer? Eu coloquei aqui que não, porque na vida real ele não morre, então se ele não morre, não tem como ele reviver, né? Então ele só morre em suas trocas. Na questão 4 da página 21, eu coloquei que o fato dele morrer e ressuscitar seria alvo de escárnio. Gostaria de saber se isso também está certo ou seria só a demonstração de exagerada de amor. Eu acho que eu já respondi essa nas questões anteriores. Na questão C do exercício 1 da página 35, além do uso das aspas, coloquei também no final da primeira estrofe que sim, também está correto. Como eu já respondi nas questões anteriores, há outros indícios além das aspas.